Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a aula 4 do nosso curso de Photoshop por Live. E a aula 4 ela vem complementar o assunto da aula 3, porque lá a gente aprendeu a fazer desenhos vetoriais no Photoshop. E nessa aula a gente vai aprender a utilizar esses vetores para poder fazer máscaras. As máscaras são justamente para você poder isolar partes da imagem que você quer que apareça ou não, tá? E o recurso de você utilizar vetores para fazer máscara, ele é bastante antigo no Photoshop, é usado há muito tempo e continua tendo sua utilidade. Então ele é uma das ferramentas que não ficaram obsoletas ao passar do tempo e sim ficaram consolidadas na história do Photoshop e muito úteis no trabalho do dia a dia. E interessante também é que eu ensino combinar a máscara de vetor com a máscara de seleção junto. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso aí. Já vou compartilhar a tela aqui do Photoshop, a tela completa aqui. Eu já me adiantei, tá? Desenhei uma máscara aqui, então vocês já estão vendo que tem um vetorzinho aqui já desenhado ao redor desse pote, tá? Então o objetivo que eu quero aqui é justamente isolar esse pote com essa areinha cor-de-rosa. Eu quero isolar ele de todo o fundo, quero tirar ele do fundo. Por que eu optei de usar o vetor para desenhar ao redor dele, não um quick selection, uma seleção rápida? Porque imagens como essa, que são de câmera de celular, ela não tem tanta resolução para conseguir fazer uma seleção bem feita nas bordas. E eu também tenho áreas aqui como essa curva que tem pouco contraste, então é muito mais eficiente que eu desenhe ao redor da imagem com vetor para poder chegar num resultado mais profissional. Então dê uma olhada aqui, ó. Eu tô com um vetor desenhado ao redor de toda a imagem, tá? Então isso eu já fiz antes, porque é só você pegar o assunto lá da aula anterior, como criar vetor, você vai fazer aqui também, tá? Então basicamente o que você vai fazer, vou fazer aqui do lado rapidinho só para você ter uma ideia, é pegar a caneta, tá? A ferramenta caneta, e começar a desenhar um vetorzinho ao redor da imagem para você poder ter o resultado que você quer, tá? Então, eu já fiz, já adiantei para não perder tempo de vídeo. Tá aqui o meu vetor. Então, contornei aqui ao redor. Não precisa ser tão perfeito, que eu vou mostrar para vocês justamente o poder dessa ferramenta, do ajuste fino que ela vai te dar depois. Então, eu estou no ponto, imagine agora que eu acabei de desenhar todo o vetor que eu precisava, tá? Feito isso, eu vou selecionar esse vetor com a ferramenta seleção de demarcador, certo? E vou observar essa miniatura dele aqui, ó, na paleta demarcadores. A paleta demarcadores fica junto com camada aqui. Eu vou até crescer aqui nas opções do painel. Vou deixar a miniatura maior, tá? Você vem no menuzinho aqui, ele vai dar aqui opções do painel. Não está aparecendo, está cortando no vídeo, mas você vai conseguir ver aqui a opção do painel, deixar a miniatura maior. Então, se eu observar aqui, a área que está branca é a área que vai aparecer da minha imagem, e a área que está escura é a área que vai ocultar. Eu quero o contrário, eu quero ocultar justamente o fundo. Isso aconteceu porque quando eu criei o vetor, eu criei usando a opção aqui de subtrair forma frontal, tá? Então eu posso trocar aqui só mudando para o combinar formas. Então ele já deixa de ser, ele inverte aqui, tá vendo? Ó? Ou seja, a parte branca é o que vai aparecer, a parte escura é o que vai ocultar. Então se você esqueceu de selecionar isso no começo, como eu mostrei na aula anterior, depois você seleciona aqui e simplesmente muda o que você quer, tá? Subtrair ou combinar. Eu gosto de dar 2 cliques aqui no demarcador e mudar e dar um nome para ele, tá? Então vou colocar aqui, ó, pote rosa. Eu gosto de orientar isso aí, que quando a gente dá um nome para o demarcador, ele fica guardado dentro do meu arquivo PSD. Se eu salvar isso aqui como um PSD, esse vetorzinho fica guardado todo organizado, tá? Que é o salvar como formato Photoshop. Então ele fica
guardados os vetores, por isso que é bom você dar nome também para os demarcadores. Bom, o que a gente faz agora? Eu tenho aqui essa camada, né? Deixa eu tirar o plano de fundo, vou chamar aqui de foto original. Então sempre, né, lembre que eu falei, acho que foi na primeira ou na segunda aula, não trabalhe com camada plano de fundo, trabalhe sempre com a camada comum, tá? Com o vetor selecionado, eu venho aqui, se eu não estiver vendo o vetor, tá? Se por qualquer motivo tiver assim, ocultado o seu vetor, você não vai conseguir clicar. Você vem em demarcadores, você dá um cliquezinho nele, depois ele aparece, aí você pode selecionar. Então, com o vetor selecionado e com uma camada comum, eu venho aqui no menu camada, máscara de vetor, demarcador atual. Fazendo isso aqui, ó, ele vai justamente usar o vetor, aquela regrinha que eu falei para você, ó, o que está escuro ele esconde, o que está branco ele mostra, tá? Deixa eu colocar uma camada aqui com a cor de fundo para a gente começar a fazer os ajustes. Colocar aqui cor sólida, vai para um tomzinho aqui meio laranja, para destacar lá. Vermelho aí. Jogar para trás, ok. Tô vendo bem o pote aqui. E aí eu tô vendo que eu não fiz um desenho totalmente perfeito, né? Aqui sobrou um pouquinho do branco, aqui eu poderia ajustar um pouco mais, né? Fazer um desenho mais legal. E é essa a vantagem da máscara de vetor, o poder de ajuste, tá? Porque eu posso clicar aqui, quando eu faço a máscara do vetor ela vem parar aqui na camada. Então eu tenho a camada original e a máscara do vetor está aqui. Se eu clico aqui na miniatura da máscara do vetor, eu consigo pegar a seleção e ter como mexer nos nós aqui, ó. Eu vou trocar para seleção direta, tá? E eu tenho como mexer nos nós. Vou dar um pouquinho de zoom, só para aproximar, para a gente ver melhor. Então aqui eu estou vendo que eu deveria ter desenhado um pouquinho mais para baixo, ó. Então eu pego e simplesmente refaço. Então eu posso fazer um ajuste fino no meu desenho, justamente para poder ter aquela precisão, aquele detalhe que eu não consegui fazer no início, mas que depois eu posso controlar, tá? Inclusive eu posso adicionar pontos, remover, ou seja, isso aqui fica totalmente livre, tá? Por exemplo, que eu queria ter um pontinho a mais aqui, eu pego lá a caneta, e aí eu tenho como adicionar um ponto, mexer mais, menos, refazer alguma área. De repente eu não gostei desses nós aqui, eu posso excluir eles e redesenhar, tá tudo no poder aqui do que você está fazendo. Então você tem a imagem original por trás todinha lá, ó. Você poderia redesenhar tudo isso e refazer o que for preciso. Então a grande vantagem da máscara de vetor está no poder de edição que você pode aplicar a sua seleção depois, tá? Você ainda pode aplicar um pouquinho de difusão. Eu não gosto de usar muito aqui essa parte da difusão, eu gosto de usar isso em outro canto, mas ele ainda deixa aplicar um pouco de difusão se for o caso, tá? O que eu gosto de fazer é combinar máscara de vetor com máscara de seleção. Então, uma vez que eu tô com essa máscara pronta, né? Eu já ajustei tudo que eu queria, redesenhei. Se eu precisasse furar alguma coisa, eu poderia furar também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui a ferramenta da seleção. Vamos supor que aqui fosse uma área que tivesse eu não tenho nenhuma, que eu tenho no outro pote uma área que eu deveria furar. Vamos supor que aqui é fundo ainda, é parede, tá? Então eu vou pegar aqui a ferramenta caneta e vou desenhar aqui, ó, subtraindo da forma. Então eu estou subtraindo aquele pedaço lá, tá? Então eu consigo furar ainda o objeto e sair refazendo as partes que eu quero ou não quero. Então dá para fazer esse poder aí todinho na caneta.
O detalhe aqui é que eu gosto de misturar as técnicas. Então, depois que eu editei tudo, que eu deixei perfeito como eu queria, eu pego esse vetor aqui, transformo ele em seleção, tá? Eu posso clicar nesse botão na paleta propriedades ou usar um atalho muito clássico, que é segurar o Ctrl ou o Command e clicar aqui na máscara de vetor. Ele carrega esse vetor todinho como seleção. Aí, tendo seleção, eu tenho outras coisas que eu posso usar. Eu vou desativar a máscara de vetor temporariamente, porque eu não quero mais ela. E eu vou aplicar aqui, ó, no menu selecionar, selecionar e mascarar. Que a gente viu lá no comecinho também, que tem a difusão. Eu posso deslocar essa, jogar um pouquinho mais para baixo. Você bota um ponto a 2 de difusão para poder dar aquela seleção, aquela refinada no traço mais interessante. E aí eu combino as duas técnicas, tá? Fazer a máscara agora aqui. Acho que ficou na frente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Selecionar e mascarar. Ficou na frente. Deixa eu desligar a câmera aqui. Então o que eu fiz aqui foi aplicar um pouquinho de difusão, né? Desloquei a aresta mais para dentro ainda antes de colocar, ok. E aí eu venho aqui na paleta camada e crio uma máscara aqui de camada, tá? Então a partir daquele vetor eu faço uma seleção. A partir da seleção eu uso aqui o selecionar e mascarar para ajustar mais ainda, para refinar mais ainda. E aí eu tenho o resultado final aqui, o objeto solto do seu fundo, tá? Então, se eu fosse para exibir isso aqui como um produto, ele está solto. Poderia colocar isso no InDesign, no Illustrator, montar o layout, porque ele não tem mais o fundo lá. E é uma técnica de máscara de duas etapas. Eu primeiro faço o vetor, crio a máscara de vetor e refino, deixo ali, né, nos pormenores, né, entrando ali naquele pequeno detalhe. Isso dá uma precisão muito grande na seleção. Depois de fazer isso, eu vou transformo isso numa seleção e faço a máscara de seleção, e aí eu tenho o máximo possível do desempenho para criar isso aí. Um detalhe que essa técnica, tem gente que usa isso para recortar cabelo, né? Tem aquelas fotos, tem aqueles cabelos esvoaçantes e tudo mais. Tem gente que tem paciência de ficar fiozinho por fiozinho de cabelo, mas não precisa dessa técnica não, tá? Vai lá no YouTube do impressor, procura lá o impressor, tem um vídeo do Photoshop explicando como você faz uma seleção de áreas complexas assim. É bem facinho, um vídeo bem curto. Tem também na revista uma passada, na 3ª edição, que eu faço um tutorial em texto desse vídeo, tá? Então dá uma visitada lá também, porque é uma outra técnica. Tá aberto ao público, né? Não preciso mostrar de novo aqui, então esses vídeos estão abertos. Mas pode se complementar, você pode usar uma parte com essa técnica, uma parte com a outra. Então visita essas duas informações e você vai estar, mesmo aqui na 4ª aula de Photoshop, sabendo de tudo que você precisa para poder fazer seleções com qualidade, com alto desempenho para o resultado que você queira usar, não importa se é digital ou impresso, tá bom? Então testem aí essas técnicas. Se vocês puderem compartilhar comigo imagens que vocês tenham feito, vai ser ótimo, porque eu vou poder avaliar, dar alguma sugestão. Essa fotografia aí, ela tá disponível para você baixar aqui no Facebook, se você quiser fazer a mesma técnica. E é só mandar sua dúvida que eu vou responder você quando você quiser, tá bom? Então, grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula de Photoshop.